A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesse vídeo eu vou apresentar aqui um conteúdo de excelência para você, que é sobre metodologias ativas no ensino de adultos. Isso mesmo, metodologias de ensino que vão levar o seu aluno para uma situação de protagonismo. O seu aluno ele vai ser o mais importante na aula porque ele vai contribuir diretamente com o processo de ensino-aprendizagem. Esse conteúdo faz parte do seminário apresentado aqui no 10º Congresso Nacional da Escola Bíblica Dominical, que eu estou participando. Então estou aqui no evento. Ele foi ministrado nesse seminário pelo pastor Tiago Santos. Muito interessante porque ele apresentou algo que geralmente não é falado por aí. Geralmente o professor é o mais importante na sala de aula, é o protagonista, é aquele que sabe tudo, ele está lá para ensinar, para passar o conteúdo e o aluno está lá para aprender de uma forma muito passiva, né? E o aluno não participa muito. A ideia de falar de metodologias ativas é apresentar metodologias que têm como objetivo fazer com que o aluno ele participe ativamente desse processo de ensino-aprendizagem. Vamos lá, eu estou aqui com o material da CPAD em mãos, vou seguir a sequência do material e passar para você este conteúdo. Então a ideia aqui é transmitir o que foi apresentado no congresso e ao mesmo tempo apresentar um conteúdo de qualidade para que você possa aplicar na sua classe da EBD e melhorar a sua aula. Eu vou seguir a sequência e de vez em quando eu vou ler alguns trechos para que nós possamos compreender bem este conteúdo. Primeiro aqui, a importância da metodologia de ensino na educação cristã. Muitos professores da EBD são relutantes em usar algum tipo de método, porque ele acha que o método vai engessar. Ah não, porque eu vou usar um método, então eu não vou poder inovar. Não, é muito pelo contrário, é através do método que você vai inovar. O que é uma metodologia de ensino? Que diz o seguinte, que o método trata-se do caminho percorrido pelo professor para lecionar o conteúdo. Todo professor ele precisa percorrer um caminho. Se você não tem algo definido de antemão, você vai ficar perdido, você vai para um lado, vai para outro. Imagina alguém andando em um local que ele não conhece, que ele não sabe onde ele quer chegar. O caminho que ele percorre é um caminho tortuoso, um caminho que vai para um lado, vai para o outro e às vezes volta para o mesmo local. Aquela aula da EBD que não sai do lugar, que o professor está perdido, é por quê? Porque o professor não usa um método. O método ele serve para guiar, ele é o caminho a ser seguido. E agora sobre aprendizagem na educação cristã. O que é aprendizagem na educação cristã? Quando a gente fala do ensino secular, a pergunta que surge é: qual é o propósito da escola, do ensino secular? Qual o objetivo? A escola secular ela forma cidadãos de bem. E a educação cristã forma cidadãos do céu. Olha que equivalente. O propósito da educação cristã é moldar o caráter de Cristo na vida dos alunos. Então você que é professor da EBD tem que ter isso em mente. Você vai moldar o caráter de Cristo na vida dos seus alunos. Para isso você tem que moldar na sua vida também. Então você tem que colocar em prática para ensinar aos seus alunos. Entendendo o que é metodologia, entendendo o que é uma educação cristã, a gente vai avançar agora sobre a questão das metodologias ativas. Primeiro aqui, o discente como protagonista. O que isso quer dizer? Que o principal ali na sua classe agora não vai ser você, professor, mas vai ser o seu aluno. Metodologia ativa é qualquer método de ensino que coloca o aluno como o protagonista, como aquele ativo no processo de ensino-aprendizagem. Não é só questão de você colocar o seu aluno para realizar alguma atividade prática, não é somente isso, mas é envolver ele em todo o processo de ensino-aprendizagem. Até mesmo naquela parte teórica do ensino, ele está participando. Vamos lá, continuando aqui. Diz o seguinte, na aprendizagem ativa, o aluno dispõe de meios pelos quais aprende os conteúdos participando inteiramente das atividades. Então, ele participa do começo ao fim das atividades. Metodologia ativa tem que fazer isso. Vamos avançar aqui e ver alguns exemplos de propostas aí de metodologia ativa. Um exemplo aqui é aprendizagem baseada na investigação e resolução de problemas. Só uma observação. Muitos cursos superiores hoje estão usando metodologias ativas, principalmente curso de medicina. O curso de medicina na área da saúde de forma geral, eles usam metodologia ativa em que o aluno ele participa do processo de ensino-aprendizagem do começo ao fim. O professor ele é somente um auxiliar, ele não ministra aquela aula tradicional ali na frente, sozinho. Assim, tem momentos que ele até pode fazer isso, mas o objetivo ali do professor é tirar as dúvidas e guiar os alunos
na solução daquele problema. Então esse aqui, a aprendizagem baseada na investigação e resolução de problemas, é uma aprendizagem que é apresentado um problema e os alunos têm que resolver esse problema. E nesse processo de solução, ele aprende o conteúdo. Então, assim, no curso de medicina, eu não sou especialista da área, mas eu acredito que o professor chega na sala de aula, ele apresenta alguém doente, né? No caso ali, uma doença, uma situação real, prática, e os alunos vão investigar, vão estudar, vão ler, vão procurar, vão pesquisar para, né, resolver aquele problema. Aprendizagem baseada em projetos é um outro tipo de aprendizagem, que nesse caso aqui é traçado uma estrutura de um projeto, começo, meio e fim, e os alunos têm que no caso, apresentar um projeto final, não uma solução de um problema, né? A solução do problema é o primeiro caso, mas um projeto final. Na EBD, eu acredito que isso pode ser aplicado no seguinte sentido: a sua igreja, por exemplo, não tem projeto de ação social. Você pode ministrar uma aula sobre ação social e desenvolver um projeto para que seja estruturado dentro da sua igreja uma ação social. Um exemplo simples, que eu costumo falar muito dessa questão da ação social, mas pode ser servir assim, para qualquer coisa. Evangelismo, visita, enfim, qualquer coisa que você pode, sei lá, pensar que a sua igreja tem uma necessidade, você pode usar a EBD nesse sentido, desenvolver esse projeto e realizar aí esse projeto. E através do desenvolvimento desse projeto, os alunos vão ler a Bíblia, vão ler livros, vão fazer interpretação bíblica, vão procurar fundamentação teórica para esse projeto. Estudo de caso. No estudo de caso é quando o professor apresenta ali uma situação real. Olha, aconteceu isso aqui, como que a gente resolve? Um exemplo seria uma situação de divórcio, né? Uma família que está divorciando. Não precisa ser um exemplo da sua igreja, tá? Pode ser um exemplo fictício também, mas pode ser um exemplo real, uma reportagem de uma revista, um jornal, e você vai lá e leva, olha, tem essa situação real aqui, né? Como que a gente apresenta? À luz da Bíblia, esse divórcio está certo, está errado, enfim, é um exemplo. Pode ser um exemplo de um marido que bateu na mulher, pode ser um exemplo de um pai que bateu no filho, que castigou o filho e foi processado por isso. O que a Bíblia diz acerca disso? Então são situações muitas vezes polêmicas que exigem de nós um certo conhecimento para resolver. Então o estudo de caso é muito bom. Sala de aula invertida, que é o caso em que o aluno ele vai dar uma aula no lugar do professor, seria mais ou menos isso, né? Nesse caso, a sala de aula invertida ela serve muito para você, na EBD, treinar os seus alunos. Você pode escolher um tópico e escolher um aluno e falar, você vai ministrar esse tópico, e claro, com a participação de todos, tá? Isso ajuda bastante. Então tem outros exemplos aqui, seminários e fóruns, que você pode colocar o seu aluno para fazer uma apresentação de seminário, que acontece muito na escola secular. Storytelling, que é a arte de contar histórias, então você pode ministrar uma aula diferenciada, contando história, ou pedir para os seus alunos formularem uma história. Isso é muito importante. Jesus ensinava contando história. As parábolas de Jesus são o quê? Histórias fictícias que Jesus criou para passar um ensino teológico bem profundo. Enfim, tem vários outros métodos que você pode pesquisar. O que você vai fazer a partir de agora? Você vai começar a pesquisar na internet sobre metodologias ativas de ensino. Geralmente tem aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem baseada em projetos. Tem muito conteúdo nesse sentido. Há muito conteúdo mesmo. Aí você pode pesquisar também estudo de caso e sala de aula invertida. Pesquisa esses quatro. Aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, estudo de caso e sala de aula invertida. Tenta implementar alguma coisa desse tipo na EBD da sua igreja, eu tenho certeza que vai ser algo bem diferente. No começo pode ser difícil, você pode não ter os resultados esperados, mas com o passar do tempo, tenho certeza que você vai adquirindo uma desenvoltura nesses métodos e transformar a aula da EBD da sua igreja para algo extraordinário e cumprir o propósito que é moldar o caráter de Cristo na vida dos seus alunos. A paz do Senhor, até a próxima.